Convidado para ministrar essa palavra no dia de hoje. Eu sempre falo, irmãos, eu gosto muito de ter sensibilidade naquilo que Deus vai falar, né? Porque não só vai falar com a igreja, mas também vai falar no meu coração também. Então, a gente que prega tem que ter um cuidado dobrado, porque você vai trazer para a igreja e para você também, não é verdade? E hoje estava ali trabalhando, e já perto do término do meu serviço, um pastor que trabalha lá, ele passou e comentei com ele acerca dessa palavra, e naquela conversa o Senhor me deu uma amplitude maior daquilo que Ele quer falar na noite desse dia, e eu quero compartilhar com a igreja, e eu tenho a certeza que até o término dessa campanha, você vai entender o sentido daquilo que Deus tem para você e aquilo que você depositou no altar de Deus, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Glória a Deus. Jesus conversando com os discípulos e com a multidão, Ele pega e lança esta palavra com a qual eu li, dizendo: o que queres que te façam, façam primeiro. Eu estava a meditar nisso, irmãos, e é algo que muitas das vezes, pastor, a gente não para meditar. Espírito. Olha o que Jesus disse: o que você quer que te façam, Aleluia. você tem que fazer primeiro. Então, a irmã trouxe até mim um copo. Isso, biblicamente, foi imputado como justiça na vida dela. Certamente um dia ela estará louvando ou pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Isso que foi feito agora é uma sentença na vida dela. Ela serviu alguém que vai ministrar a palavra. Num dia futuro, não sei se a irmã prega, mas se não prega, eu profetizo isso na sua vida. Aleluia. Ela estará no altar e certamente este feito, no dia de hoje, será realizado na vida dela. A Bíblia também nos diz, lá em Samuel, olha que interessante, Davi adultera, pastor. Ele deixa de ir para a guerra, fica no seu palácio. No resumo, não aonde eu quero chegar, mas no resumo ele deixa de ir para a guerra, adultera. Ele coloca Urias na frente da batalha, Urias morre, ele fica com Betseba para ele. No capítulo 16 de 2 Samuel, Davi, no seu subconsciente, ele não falou aquilo, dizendo: eu vou fazer isso, e eu quero que isso aconteça de volta para mim. Mas por força da palavra de Deus, ele sentenciou a vida dele. Segundo Samuel 13, ele adultera com Betseba. 1 Samuel. Segundo Samuel 16, o que Davi fez lá atrás, agora Absalão, seu filho, pega a mulher de Davi e comete a mesma atrocidade. Lembrando, o que eu quero que me façam, eu tenho que fazer primeiro. Jesus. Tanto Davi quanto o ato da irmã, isso foi gerado uma sentença. Querendo por bem ou por mal, isso vai ser retribuído. Aqui, irmãos, há um grande risco para mim e para você. É igualmente a lei da semeadura. Você tem a opção de jogar a semente. Você pode escolher jogar ou não. Mas uma coisa nós temos que ter a certeza: a colheita, ela não vai mudar de endereço. A colheita daquilo que foi semeado, ela vai acontecer na minha e na tua vida. Verdade, Jesus. Quando Jesus com seus discípulos e a multidão que acompanhava ele,
Jesus vem trazendo um exemplo. Olha, o que você quer que aconteça na sua vida, você tem que começar a fazer agora. E se eu quero que aconteça em minha vida, na minha sanidade mental, que eu ainda acho que tem um pouco, pastor, eu preciso ter essa consciência comigo. Olha, aquilo que eu faço hoje, eu querendo ou não, eu vou colher lá na frente. Aquilo que eu estou jogando de semente agora, lá na frente ela vai dar o seu fruto. E como eu disse, não vai mudar de endereço. Aquilo que você plantou, obrigatoriamente, você querendo ou não, você vai colher. Aquilo que você jogou de semente, o copo que a irmã trouxe, obrigatoriamente lá na frente, isso vai ser trazido para ela como bênção, porque isso para mim foi bênção. E na vida dela automaticamente também vai ser bênção. Então Jesus vem dizendo: o que você está fazendo agora, presta atenção. O que você está lançando de semente agora, presta atenção. Porque lá na frente você vai colher o fruto. Aí eu já logo entendo, concernente à obra de Deus, que aquilo que eu faço, ou deixo de fazer, ou faço relaxadamente, lá na frente pode me custar muito caro. Dependendo da proporção da coisa que você estiver lançando de semente agora, lá na frente pode ser um resultado muito drástico. Porque a colheita é certa. Não tem como eu escapar disso, pastor. É igualmente dizendo nas orações que eu e você faz. Aquela oração na madrugada, aquela oração dentro de casa, no momento de aflição, de dor, de desespero. Sabe, até mesmo aquela oração, pastor, que a gente faz e por causa da luta está muito travada na nossa vida, e muitas das vezes a gente, pelo momento que a gente está vivendo, parece que aquela oração ela não passou do teto, parece que aquela oração não foi ouvida, parece que aquela oração não vai ser respondida. Mas pela lei da semeadura, por força da palavra de Deus, até mesmo que eu não creia na oração que eu faça, aquilo vai ser registrado nos céus como justiça. E Deus dizendo assim: olha, você até não acreditou na sua oração, você até pensou que eu não te ouvi, mas no meu tempo, por força da minha palavra, eu responderei a tua oração. Então eu logo entendo que se eu quero ser ouvido por Deus, eu tenho que falar com Ele agora. Porque se eu falo com Ele agora, como diz a palavra, no tempo oportuno, pastor, Ele vai me responder. Se eu entendo que no tempo oportuno Ele vai me responder, eu preciso orar agora. Pastor, o senhor não está entendendo. O senhor não conhece o meu quadro. O senhor não entende o meu momento. E de fato eu não preciso entender. A Bíblia unicamente ela nos diz: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu sei que vai ter momento que eu se sentirei, pastor, tão aflito, tão angustiado pelo problema que eu possa estar vivendo. Naturalmente eu vou ligar para o pastor: pastor, ora por mim, porque a coisa não está boa. Pastor, ora por mim, porque eu não estou tendo força para orar, porque a luta está grande. Mas nós precisamos entender que aquilo que eu faço agora, certamente lá na frente o Senhor vai me e te
seu marido se esfriou, não sei se o seu filho está na prova. Você precisa entender, se você quer resposta da tua oração futuramente, agora é o momento de você dobrar o joelho, agora é o momento de você clamar a Deus, agora é o momento de você entrar no quarto e dizer: Deus, esta é a minha situação e eu preciso da tua resposta na minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O que você quer que te faça? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você precisa fazer primeiro. Verdade. Talvez eu não sei que o problema, pastor, possa ser maior ainda. Talvez você entrou numa guerra, numa batalha que você entrou numa desavença com alguém, entrou numa guerra com alguém, e isso gerou um constrangimento, gerou palavras que machucaram, que feriram, e talvez você está sentado aqui agora e dizendo no seu coração: Deus, eu queria que o quadro fosse outro, Deus, eu queria que a situação fosse diferente, e porque as coisas não fluem na minha vida. Aleluia, talvez o Senhor está te dizer: olha, vai lá, reconcilia com ele, reconcilia com ela, e certamente eu te darei vitória. E a Bíblia, irmãos, era tão ampla, falando do marido e a mulher, porque se eu tiver brigado com a minha esposa, pastor, a minha oração é interrompida. Verdade, Jesus. Se você estiver brigado com o teu marido, a tua oração é interrompida. Aí Jesus vem dizendo: o que queres que te façam, faça o primeiro. Irmãos, é campanha de libertação, e nós precisamos entender que se nós queremos ser servido por Deus, nós temos que entender o significado de servir. O significado de servir é pagar o preço, é chorar, é entender a fraqueza do seu próximo, é entender a fraqueza do seu irmão e dizer: vem cá, irmão, meu irmão, vamos nos abraçar, porque a obra precisa de nós, a obra precisa de mim, a obra precisa de você. O que queres que te façam, faça o primeiro. Pastor, me feriu, pastor, sujou meu nome, pastor, ele me machuca, pastor, ela me machuca. Não importa, o que queres que te faça, faça o primeiro. Pastor, mas o orgulho não deixa, pastor, o ressentimento não deixa, pastor, a mágoa não deixa. Não tem problema, o que você quer que te faça, faça primeiro. Vai lá e peça perdão primeiro, vai lá e se reconcilia primeiro, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Agora, uma coisa, irmãos, é interessante. Sabe por quê? O pecado, a transgressão, ela gera uma consequência. Eu quero usar o exemplo de Davi, embora eu queria correr dele. Davi adulterou. Vamos usar uma palavra mais leve. Davi pecou. E segundo Crônicas 7,14, eu gosto muito de falar esse versículo. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter em seus maus caminhos, então diz Deus: ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Isso, Deus dizendo, é pessoal. Ele não diz aquele que pecou contra você, aquele que te ofendeu, aquele que te machucou, aquele que te feriu. Ele está dizendo para você. Você é povo dele. Se você ler a Bíblia, eu posso até pensar: olha, Deus deveria falar isso com alguém. Não, se eu leio a Bíblia, pastor, é comigo que ele está falando. É comigo que ele está cobrando. E é de mim que ele quer conserto. Ele fala: se o meu servo, se a minha serva, se o pastor Eli, o pastor Afonso, que me serve, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter nos seus maus caminhos, ouvirei os céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Sabe em qual contexto Deus está dizendo isso? Sabe quando a mágoa entra e ela enraiza no coração? Sabe quando o ressentimento fica? Ela me machucou, ele me machucou, ela não vigia
Se você se converter, se você falar, Deus, limpa o meu coração, porque muitas das vezes o nosso coração bloqueado, pastor, ele impede que nós temos um contato melhor com Deus. Muitas das vezes o meu coração sujo, negro, pastor, tu não sabe o que eu passei, pastor, o meu nome foi jogado no vento, não importa. Ele está dizendo para você, desce, se humilha, lança a sua ansiedade diante dele, e certamente quando ele entrar aqui, irmãos, automaticamente, pastor, ele entrando aqui, a minha casa é beneficiada, a minha esposa é beneficiada, os meus filhos são beneficiados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E como eu comecei dizendo, todo pecado, pastor, automaticamente ele é perdoável. Todo pecado tem perdão. Só que nós temos que entender que tem o perdão, pastor, mas tem a consequência. É verdade. Não adianta. O que queres que te façam, façam primeiro. Tudo aquilo que eu fizer contrariando a lei de Deus, quebrando o mandamento de Deus, fugindo daquilo que Deus me pede para fazer, vai ser gerada uma consequência. Verdade. Davi, quando peca, eu fico imaginando, pastor Afonso, Davi escrevendo o Salmo 51, no 10, no 11 e no 12. Porque quando Natã, o profeta, chega para Davi dizendo, Davi, Deus te viu. 3 coisas Deus te oferece: espada, matança ou perseguição dos teus inimigos. Escolhe uma dessas. Ele não teve a opção de dizer assim, Davi, pense em qualquer coisa. Deus já foi falando, são 3 sentenças. Escolhe uma delas para que se execute na sua vida. Olha a gravidade do pecado. Quando você peca, quando nós transgredimos a lei de Deus, automaticamente, pastor, já gera sentenças em nós. E dependendo da sentença, o pecado foi de Davi, mas Deus falou, Davi, se não descer, vai afetar a tua casa. O pecado foi de Davi, mas Deus falou, Davi, se você não descer, vai afetar o seu reinado. O pecado foi de Davi, mas Deus falou, Davi, se você não descer, a sua história será lançada por terra. Nós temos que entender que por mínimo que seja o nosso pecado, a consequência dele pode ser desastrosa na minha casa, na vida dos meus filhos, na minha saúde, no meu ministério. E se Deus colocou essa campanha, conhecereis a verdade vos libertará. Não existe libertação sem confissão de pecado. Não existe libertação sem descer na presença de Deus, dizendo, Deus, eu errei, Deus, eu fiz mal, Deus, eu esqueci completamente do teu mandamento e eu olhei para o outro lado. Não existe libertação sem confissão de pecado. E se você está aqui, se eu estou aqui, alguma coisa Deus está requerendo da minha e da tua vida, mas eu quero alegrar teu coração, porque se Deus nos trouxe, pastor, para ouvir essa palavra, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar o nosso cativeiro. E se eu entender essa palavra, e se eu descer na presença dEle, eu alcançarei a bênção de Deus, o favor de Deus na minha vida. Aleluia. O que queres que te façam, façam primeiro. Davi peca. Pastor, teve perdão? Teve. Leia o Salmo 51. No versículo 10, eu acho que Davi já estava no auge, irmãos, no extremo. Sabe quando nós erramos, pastor, e o Espírito Santo fica tocando? Papai. Ei, você errou. Sabe quando você peca e aquele negócio fica martelando aqui, pastor? Jesus. Verdade. Alguém disse que é a consciência? Não, é o Espírito Santo. Verdade. Olha, tu foi mal.
Olha, não é assim que eu te quero. Olha, não é desse jeito. E a gente tenta maquiar, sabe? A gente vai pregar. A irmã sabe, uma vez ela me convidou para pregar. Eu tive uma discussão no trem e falei, irmã, não vou. Ó, eu não tô legal, eu me senti mal, irmãos. Foi só uma discussão, mas aquilo me afetou de tal maneira que eu não poderia subir no altar do Senhor. Porque o Espírito Santo estava dizendo, você errou. Não é assim que eu te quero. Não é desse jeito. No versículo 10 do Salmo 51, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi entende, pastor, que ele pecou, porque ele está sendo confrontado. E Davi também entende que se ele não desse depressa, ele estava arriscado do livro da vida. O mesmo Davi também escreve, se não me falha a memória, Salmo de número 32, versículo 3, ele escreve assim: enquanto eu não confessei o meu pecado corroeu os meus ossos. Aleluia, Jesus. E certamente eu e você já passou por isso um dia. Enquanto a gente não confessou aquilo que fizemos de errado, aquele negócio ficou martelando. E não adianta, irmão. Quando a gente tenta maquiar o problema, o louvor não vai, a pregação não sai. Já reparou, pastor? Não sei se eu passou por isso, espero que não. Mas até a oração ela fica dificultosa. Você tenta orar e você começa, Deus abençoa, Deus dá vitória, Deus prepara o culto. Mas do outro lado o Espírito Santo está dizendo assim: ei, não é isso que eu quero. Eu quero que você ore dizendo: Senhor, eu pequei. Senhor, eu falei o que não prestava. Senhor, eu vi o que não prestava. Às vezes, irmão, sabe, a gente deixa a posição, o cargo, o nome falar mais alto, mas não é isso que Deus quer. Eu e você somos seres humanos falhos, errôneos. E o que Deus quer? Ele quer a sinceridade, Ele quer a coração quebrantado e contrito, como diz a palavra dele. Ao coração contrito e quebrantado não desprezará o Deus. Deus quer nessa noite a mais pura sinceridade. Eu não vim aqui denunciar o teu pecado, não. Eu não vim aqui denunciar o teu erro, não. Eu vim aqui na direção do Espírito Santo, porque Deus tem para mim e para a tua vida. Ele quer nos abençoar, Ele quer prosperar, Ele quer salvar, Ele quer multiplicar. Mas tudo isso, irmãos, está condicionado à postura que eu e você vamos ter na presença de Deus. E se estamos aqui, é porque alguma coisa na minha e na tua vida está fora do eixo de Deus. E se está fora do eixo de Deus, a noite propícia é essa, de você descer, de você lançar diante dele e falar: Deus, foi isso que eu fiz, e eu quero confessar o meu pecado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Davi peca, Davi confessa. Só que uma coisa, irmãos, nós não podemos deixar de lado: a lei da semeadura. Como eu disse, a colheita não muda de endereço. Pastor, Deus perdoou Davi? Perdoou. Mas ele não poderia ter mudado a bagunça lá na frente? Não. Sabe por quê? O que queres que te faça, faça o primeiro. Davi fez lá atrás. E a coisa ficou tão terrível para o lado de Davi, que Davi fez escondido. E foi feito para Davi, e foi feito para Davi publicamente. Jesus. Depois você lê lá em 2 Samuel 16. Papai. Deus
está dando oportunidade para, no particular, nós falarmos com Ele. Deus, este sou eu de verdade. Aonde nós congregamos no Vassoura, sabemos de um caso lá, de um adultério, e aconselhei, fizemos campanha, falamos, olha, esse caminho não é bom. E um dia, numa mensagem que Deus me deu lá, Deus me usou para falar assim, olha, te dei inúmeras oportunidades, farei igual Davi, tu fizeste escondido, e eu tornarei público o seu pecado. Ô irmãos, queria muito que aquele irmão tivesse descido e Deus poupado ele. Num resumo, foi uma bagunça na vida dele que quase custou a separação de uma história de quase 30 anos, né? 2 filhas, quase, irmãos. Mas infelizmente, por ele ter endurecido o coração, pastor, Deus tornou aquilo público. E eu entendo que Deus está dando oportunidade para nós hoje. Conhecereis a verdade vos libertará. O que você quer que te faça? Para me finalizar. Aleluia. Eu quero bênção. Eu quero chegar não só como hoje, mas em muitos outros lugares, e alguém dizer, pastor, Deus te usou e fez milagres. Já pensou se eu chegar aqui, a irmã pega o microfone, pastor, tu é o pior de todos. Misericórdia, irmãos. Já pensou isso? É o que eu quero que me façam. O que eu quero que me façam, eu tenho que fazer primeiro. Então, irmãos, vamos granjear coisas boas? Talvez não é a palavra que você esperava, mas se o Senhor nos direcionou a isso, irmãos, é porque em alguma área eu e você precisam. E se Ele está falando isso, é porque Ele nos ama. Segundo Crônicas, eu e você somos povo dele. Desce, fala com Ele, Deus, olha, eu fiz isso. Senhor, esse fui eu há dias atrás. Senhor, esse foi eu naquela discussão. Senhor, esse foi eu naquele momento que era para me ter guardado e eu falei demais. Deus não veio aqui para te sentenciar. Ele veio dizer para você que isso pode ser mudado. Só que aí nós ficamos entre Davi, de 2 Samuel, ou o crente de 2 Crônicas 7,14. Você decide. Não tinha aquele seriado lá, você escolhe o final, você decide. Está nas suas mãos. É verdade, Jesus. Eu, particularmente, eu quero descer e falar, Deus, dá uma oportunidade aqui. Senhor, eu quero continuar pregando a tua palavra. Senhor, eu quero que, por mim, a bênção entre no meu lar. Porque vocês sabem, irmãos, que por causa do meu e do teu pecado, a nossa casa perece. É verdade, Jesus. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. O que queres que te façam, faça-o primeiro. Verdade. Precisa perdoar? Perdoe. Pastor, por causa disso, nunca mais cantei, nunca mais preguei. A oportunidade é hoje. Espírito Santo. Pastor, por causa disso, do que eu descobri, não sou mais a mesma. A oportunidade é hoje. Papai. É difícil, né, irmão? Te ferir, machucar tua honra, machucar o teu nome, e depois você olhar para ela, para ele, eu te perdoo. Espírito Santo. É verdade. Mas o que queres que te façam, façam também. Amém? Que Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus, é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus abençoe.
palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Afinal de contas, é uma campanha de libertação. Glória a Deus. Campanha de libertação não é pregação de chave de ouro, portas abertas, não é nós concentrar. Para nós ficar libertos. Para isso é necessário jejum e oração. Jejum e oração. Eu falei para as irmãs, na igreja, que essa campanha nós temos que fazer jejum. Jejuar. Não é obrigado a ficar o dia inteiro em jejum. Faça um jejum de 3 horas, 4 horas, que Deus recebe.